Então, Oi. eu quis fazer esse vídeo para a gente conversar sobre o Tonhão. Eu vejo lá os seus posts no Instagram, eu vou até botar aqui para o pessoal ver também, para saber do que a gente está falando, né? Sim. Dicas quânticas para os alecrim. Mona, gato morto. Ebó de gato morto. Dá no lombo dos alecrim dourados. Das estrelinhas de Oxalá até o gato miar. E tem uma história por trás disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Tonhão, para a gente entender aí melhor como é que é o A personagem. dinâmica. Então, olha só, você falando do Tonhão, olha como é que ele está ficando famoso, hein? Está muito famoso. O pessoal pergunta muito, né? Porque quem está chegando hoje, né? Vamos dizer assim, não sabe quem é o Tonhão, né? Então, assim, vou contar. O Tonhão surgiu da seguinte forma. Certa vez, isso aconteceu mesmo. Eu estava querendo dormir, eu estava muito cansada, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, eu tenho hábitos de dormir, eu não fico até mais tarde e tal, acordada. E já era assim, umas 11 horas da noite, 11 e pouco, toda moída de sono e cansaço, tinha trabalhado muito. Aí eu apago todas as luzes e eu comecei a escutar barulho. E barulho no quarto, como se tivesse alguém. Aí eu abri os olhos, pensei que fosse um dos meus filhos, tivesse aberto a porta, não foi. Aí, sabe, é assim, eu acho que não sou eu, mas a gente sente que não é coisa da nossa cabeça. Assim, a gente sente que a presença é uma coisa de sentir mesmo, a presença de algo ali que, enfim. E aí eu acordada, quando eu abri os olhos, eu ainda continuei vendo, eu acendi a luz, eu continuei ouvindo, aliás, ouvindo barulho e tal. E aí eu me liguei logo, né? Porque eu tô acostumada assim. Já teve outras situações minhas de desencarnados, entrar em contato, essas coisas. Enfim. E aí eu falei, ele não me deixava dormir, ele ficou como se estivesse próximo à minha cama, assim, e eu tô no escuro, eu já tive, assim, já fiquei meio assim, eu falei, cara, não, peraí. Aí eu xinguei logo, falei assim, ó, você, como é que é? Você vai me deixar dormir. Porque eu tenho que acordar 5 horas da manhã, eu vou trabalhar amanhã, você faça o favor de ficar quietinho, caladinho, que eu vou dormir e é agora. E peguei, virei para o lado e fui dormir. E aí eu contei isso no grupo, assim, no grupo do Mestre 1, que a gente tem um grupo, e lá eu apelidei ele de Tonhão Pé de Cama, porque ele queria fazer uma DR, né? Ele queria ter uma DR comigo, ficar conversando a noite toda, mas ele tem tempo a beça, né? Sim. Aí ele tem tempo a beça, eu não tenho. Enfim, aí surgiu o Tonhão Pé de Cama. E aí o pessoal sempre fala, então quem é o Tonhão? Tonhão nada mais. Aí eu brinco, falo assim, quem é o Tonhão? É o meu obsessor. Aliás, é o meu encosto. Só que assim, o Tonhão ele já generalizou, porque o Tonhão, quando eu falo de Tonhão, eu falo de uma situação, de um desafio nosso, de uma sombra nossa que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, não necessariamente é do outro, não necessariamente é um espírito, um desencarnado que vem até atormentar. Quando a gente fala assim, o desencarnado já pensa logo o seguinte, ai, meu Deus, desencarnado aqui comigo, olha A gente só que está falando aqui inocência. sobre obsessores, é isso? É isso. E no caso ele é o encosto, ele é um encostinho. Então, eu tudo agora é desencarnado. Posto de estimação. Agora ele virou. O que acontece? A gente tem mania de repelir. Né? Vamos falar de obsessores e de encostos e assediadores, né? Uhum. Tem uma diferença aí, no meu interessante ponto de vista. Então vamos lá.
Só que o que acontece? A gente faz o seguinte, a gente leva para aquele lado de... como se a gente não soubesse que existem o tempo todo, a todo momento, quem tem a habilidade de clarividência vê. E nós temos... o outro lado existe. Então, é como se você virasse a página para a página seguinte. Então, você é uma dimensão além dessa. Então, é o dia a dia, o momento, é tudo, é como está aqui, como a gente está conversando aqui. Sim. E aí as pessoas não se apercebem disso, que quando você fala o espírito, meu Deus, o espírito. Gente, o que a gente é se não espírito? A nossa única desvantagem é que a gente tem corpo físico, eles não têm. Então, assim, é a única diferença. E aí, quando a gente fala de encosto, né, uma palavra, ou obsessor, o que a gente faz? O que se faz? Não, nós vamos repelir, nós vamos tirar, né? Enfim, e o que acontece? Se ele pode nos assediar, por que a gente não faz? A gente também não pode assediá-los. Então, se eles querem nos converter, por que a gente não converte eles? Então, se ele está me seguindo aqui, ele tá aprendendo aquilo que eu estou aprendendo, porque se ele é o meu encosto, e ele encostado está comigo. Então, ele vai adquirir a minha... o que eu aprender, o que eu passar, ele vai estar participando ali. E quem sabe, né? De repente, ele vai, eu falo assim, senta aqui, vamos lá, vamos conversar. Sabe aquele dia, assim, assado? Vamos estudar sobre física quântica? A única coisa que ele pode fazer é meter o pé. E aí eu fico sem um encostinho, sem o tonhão. Sim. E Mas hoje em dia... as pessoas normalmente têm medo, né, do obsessor, né, Rê? Tem. E assim, no meu ponto de vista, a maioria dos obsessores somos nós mesmos, né? É a forma de pensamento, é a nossa Sim. criação, é a nossa frequência também que atrai, né? Essas energias que não são tão legais, digamos assim, né? Só que as pessoas têm muito medo do obsessor, aí você me corrige se você achar que eu estou errada. Mas a gente também não precisa ficar à disposição de obsessor, não é? Com certeza. O que ocorre? Você falou uma coisa muito interessante. O Tonhão, essa figura, o Tonhão, ela para mim, eu assim, não foi uma coisa de caso pensado, mas acabou acontecendo. Mas o que ela traz para mim, o que quando eu falo de Tonhão, hoje eu falo de Tonhão, que é esses obsessores que nós somos, não de como eu volto a falar, não de um espírito lá e eu cá, entendeu? Os nossos desafios, nossas sombras, aquilo que nos prende muito e nos limita de poder dar um passo ou dois para frente, isso tudo para mim é o Tonhão. Quando eu falo, eu brinco assim, o Tonhão, o Tonhão é esse Tonhão que eu falo, e não o Tonhão de um espírito, um desencarnado que está ali presente. E quanto a obsessão, né, a ter um obsessor, ou ter um assediador, né? Tudo é por ressonância, não existe isso de meu pai, meu Deus, que será que... Isso aí tudo é ressonância. Exatamente. E aí a gente baixando a frequência, a gente entra nesses lugares, né? Porque a frequência é como se fosse uma estação de rádio mesmo, né? Sim, sim. Então a gente se sintoniza nisso. E é interessante porque, assim, antes da gente dormir, normalmente, né? A gente já está em estado alterado de consciência, já entra ali numa outra dimensão, talvez na quarta dimensão, né? E a gente fica mais sensível a essas interferências, né? Sim, tudo o ambiente favorece.
porque à noite é mais propenso, né, a você ter, digamos, ser assediado, você sofrer influências que a gente sabe que a gente sofre, a gente pode não lembrar, mas sofre, e ter certos tipos até de implantes e negativos, né? Implantes que nos limitam e tudo mais. Eu penso que também muita influência também da falta do sol. O sol, ele é um agente que ele o sol é vida, o sol é luz. O sol, o que acontece quando você está no sol? Você, além de sentir a sensação de bem-estar, de vida, de vivacidade, de energia, você sente o quê? Você se queima. Tanto que o que tem na literatura, quando você lê sobre alguma coisa em relação, por exemplo, ao Conde Drácula, ele não saía no Olha que sol. interessante, é verdade. Isso aí eu fui observando isso, que eu não estou afirmando, mas para mim também a influência do sol. Sim. Através de tudo que a gente sabe que o sol traz para a gente, eu penso que também influencia. Então, aquela falta do sol, falta da luz, também influencia muito. Sim. Porque tem muito tonhão encarnado, né, Rê? Tem demais, nossa, são os Demais, é o que piores. mais tem, né? O pessoal fica com medo dos espíritos, mas tem que ter medo de quem está aqui, baixando sua Com certeza. frequência, infernizando, né não? Com certeza, tem muitos. Muitos, muitos, muitos. E não está longe da gente, não. São pessoas muito próximas a gente. E nós mesmos, né? Sim, sim. Primeiro nós mesmos e depois os que estão mais próximos, né? Porque tem maior poder sobre nós, né? E também os que estão mais próximos são relações kármicas, né? Normalmente. Sim. Não todas as nossas relações são kármicas para esse lado negativo. Porque muita gente acha que o karma é um negócio negativo, né? Que é assim, um castigo, né? Tem muita gente que vê o karma como castigo. E o karma não é castigo, né? O karma é uma lei do retorno, né? Então, às vezes. Lei de causa e efeito, né? Então, às vezes, a gente reencarna várias vezes com as mesmas pessoas para que possa haver essa balança, né? Esse equilíbrio do retorno, né? E até dos tonhões, e eu acredito que mais dos tonhões, né? A gente tem muito a agradecer e a ganhar se a gente souber ter consciência disso, né? Porque, mais uma vez, tudo é por ressonância. Sim. Então, aqui não existe vítimas, o lado da vítima e o lado do algoz, entendeu? É tudo por ressonância. Então, se eu atraio, ou se eu atrair, tudo começa e termina por mim. Então, se eu atrair aquela pessoa, aquele tipo de comportamento, porque aquele outro está a meu serviço. Sim, é verdade. Tudo está a meu serviço. O meu serviço de quê? De eu olhar para aquilo e ver em que nível, em que situação que eu estou, que eu tenho que presenciar ou eu tenho que experienciar essa, digamos, convivência ou essa passagem com essa outra pessoa. Sim. Então, todos estão a serviço do outro. E agora você tocou num ponto interessante também, que é a questão da vitimização, né? Que a gente pega muito cliente, né, se achando vítima de tudo, né? E, na verdade, nós não somos vítimas, né? Não. Nós não somos vítimas nem somos culpados, Sim. no meu ponto de vista. O que ocorre é que
tudo é a lei universal de causa e efeito. Sim. Então, se eu em algum nível, eu escolhi estar passando por aquilo, em algum nível eu gerei aquilo para poder estar experienciando. E o que eu estou passando e o que eu estou gerando, que eu ainda não aprendi, que eu estou repetindo. Sim, Então, enquanto eu não aprendo, aquilo vai se repetindo. Vai Então, se repetindo se infinitamente. se eu atraio homens, né, relacionamentos, né, vamos dizer assim, com pessoas que têm o vício da bebida, o que está no outro não está no outro, está em mim, porque eu não, quando eu saio do espaço de que eu sou uma vítima, que eu sou uma, não é dedo podre, né? Eu sou um dedo podre, e que, ó céu, ó mar, e que aí eu não sei por que eu atraio só homens que têm vícios e tudo mais. E aí eu vejo que a situação está em mim porque essas pessoas que estão chegando para mim são pessoas que estão estão a meu serviço. Sim, estão para eu ver, para eu olhar para aquilo e eu não consigo enxergar porque eu estou no papel de vítima. Exatamente. Eu estou ocupando pai, estou ocupando mãe, estou ocupando minha infância, que não foi tão boa, que não sei o quê, que aquilo outro. E é enfim. muito cômodo, né, você ficar no papel de vítima, porque aí você não tem que se movimentar para se autoconhecer, para mudar, para perdoar, para, enfim, tudo isso. Eu achei interessantíssimo aquele story do Tonhão que você botou do alecrim dourado, né? Eu vou botar aqui para o pessoal ver o que eu tô falando. Como faço para me proteger do ouro grande e inveja? Mona, alecrim dourado. Compra colírio quântico. Colírio quântico. Aquele do alecrim dourado é mais ou menos isso, né? Que a pessoa se coloca, não é se faz, né? Sim. Não é uma coisa também consciente que a gente tenha consciência disso, né? A pessoa também se coloca naquele lugar de vítima, né? E culpa todos os outros pelas suas questões. A pergunta foi: como faço para me proteger de olho grande e inveja? É sensacional, né? Aí você dá a sua opinião. Eu não, a Tonha, tá? Isso eu acho muito positivo também, porque aí você pode falar tudo que você quer falar, né? Ah, falo mesmo. Tem coisas que nem tudo eu me guardo para não falar, porque se eu pudesse falar, rapaz. Nem é você, né, Rê? Na verdade, né? Um alter ego aí. É alter ego, isso aí. Então, assim, por que acha que está sendo invejada? Tá tendo olho grande, entendeu? Então, assim... E só o outro tem, né? Você não tem, é o outro, né? Não, você não tem inveja. Não tem inveja. Você faz a sua cagada, dá errado, porque fulano te invejou, é porque, com certeza, aquela minha vizinha mexeu com não sei o quê, fez não sei o quê. O que quer dizer alecrim dourado, Rê? Para quem não alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O alecrim dourado aquela pessoa especial, aquela dotada de todos olham, entendeu? Eu acredito que seja que não isso. tem pecados, que não tem falhas, nem... Que está sempre sendo subjugado, que está sempre sendo apontada e está sendo injustiçada, né? Entendeu? A estrelinha de Oxalá, entendeu? A estrelinha de Oxalá. Estrelinha de Oxalá. A estrelinha de Oxalá. Então, assim, a gente já escutou tanta coisa em atendimento, em conversas com grupos, entendeu?
que aí, às vezes, a gente tem que dar umas chineladas, às vezes, sabe? Sim, sim, sim. Com De amor, mas vez tem em que dar para quando, a né? pessoa acordar. Eu não sei se você vê isso, né, Rê, que de vez em quando, em consulta, principalmente nos registros, né, quando você traz uma mensagem do mestre, alguma coisa assim, é só peia, né? A pessoa faz a Sim, leitura achando que vai ser tudo maravilhoso, que vão confirmar que ela é realmente vítima, né? Ah, porque eu não me dou bem com meu marido, não me dou bem com minha sogra, não me dou bem com, né? É sempre o outro, né? Nunca tem a uhum, parte dela. Aí, quando faz uma leitura dos sim. registros, vem logo uma Tem, peia. Peia que a gente chama é um tapa na cara, né? É é um basicamente tapa na cara, uma correção, se isso. enxerga, Mona. Aí Tem teve até uma. um. Ah, Hum. não, Não, tem até. Eu tô vendo ah, aqui que a última que eu postei foi ah. uma pergunta olha a pergunta. Como afastar a sogra intrometida e invejosa? Como afastar uma sogra intrometida e super negativa? Alecrim dourado, negativa, né? Quer dizer que você pega o filho dela e ela é intrometida, né? Veja bem, a sogra, pelo interessante ponto de vista da julgadora ali, ela é intrometida e ela é invejosa, Invejosa. entendeu? Aham, Então tá, o que uma sogra vai invejar da nora se o que ela tem, ela chegou primeiro, que é o filho? verdade. Porque tudo gira em torno do homem. Sim, sim, Ele é homem, mas ele é filho e ele é esposo. sim. Aí ela já coloca esses termos, né? Que ela é intrometida, ela chegou por último e e ela é invejosa. Aí a vontade que eu tive de colocar era que chegar para ela e falar assim: olha só, no pé do ouvido, você chegou por último e existe ex-mulher, não existe ex-mãe. Então, Boa, pega a visão. boa. Se você quiser viver bem, quiser alecrim dourado, se você quiser Isso viver aí. bem, ter um bom É, casamento, você não é competir, obrigada a gostar, mas a gente tem que pois é, saber, sim, saber tolerar. E outra, vocês não precisam estar ali convivendo com a sim, sogra, com a mãe. Não sim. precisa. E outra coisa, quando você comprou o pacote inteiro. Se você não foi enganada. Então, se Aí, ela é sogra, é porque já há um compromisso. E antes de ter um compromisso, você já sabia que era desse jeito. É a mesma coisa de homem mulher que casa com que o homem já tem filhos. Você leva o pacote inteiro. sim, sim, sim. E também eu acho que falta um pouco a pessoa não se colocar no lugar do outro também, né? Sim, Não se coloca no lugar do outro. A sogra também tem que te aturar, né? é isso A aí. sogra também pode ter as questões contigo e ela tem que te aturar. Então, assim, Sim, se a gente quiser viver bem, né, em sim. equilíbrio, a gente tem que, né, fazer esse esforço, né? É, E falando de inveja, né? Inveja, ó, eu tô sendo invejada. Gente, o que muda em você? Você está sendo invejada. O que muda em você que você está sofrendo digamos, um olho gordo, né? sim, Um olho grande, eu gosto de falar, né? Olho grande, olho gordo. O que muda se você, a não ser que você olhe para aquilo e direcione o seu foco para aquilo. Enquanto você não direciona aquilo, você não existe aquilo ainda. se você está achando isso, é porque você está nessa frequência, né? Você Sim, está com prestando certeza. atenção nisso. Com Quem não presta certeza. atenção nisso não sabe se está sendo invejado ou não, e se tiver, que se Sim. dane, né? Ah, e se tiver, não vai ter, não vai mudar em nada. Não Mas dá em aí é que nada. tá.
Então, se você está na mesma frequência, o que você tem de melhor do que aquilo? Sim, você está na mesma, então quem é você para julgar, para você apontar? Exatamente. É a mesma coisa, é dos obsessores aí roda, cai aonde? No obsessor, no assediador. Sim. Tem mais e do algum aí encarnado. que você acha que seja interessante da gente trazer? Amigas negativas, o que faço? Alecrim dourado. Você sabia que mandá-las afasta pessoas negativas? É só mandá-las a merda. Quer dizer, amigas negativas, o que faço? Você tem o poder. Se elas são negativas ou não, e daí você tem o poder de fazer o quê? De afastá-las. Sim. Ou de continuar estando ali com as amigas negativas, gente. Tudo é questão de escolha. Sim, autorresponsabilidade. Mas se são suas amigas e são negativas e você continua, é porque algo ali ressoa com você e tá tudo bem, não tem nada errado, entendeu? Perfeito. E esse termo, né, essa frase, amigas negativas, quer dizer, se elas são negativas, eu não sou negativa, eu sou o contrário disso, eu estou sendo o quê? Arrogante. É arrogância minha eu me coloco o quê? Acima? Superior, né? Superior, entendeu? E também no julgamento, né? No julgamento terrível. Então, assim... no julgamento te coloca ali, ó, na mesma ressonância. E a humildade, ela é uma característica das pessoas que despertam, né? Porque você tem que ser humilde para realizar o seu trabalho. Um terapeuta, ele precisa ser humilde, ele não pode sair julgando, nem apontando, né, defeitos dos outros, né? Sim, então, primeiro, tem uma... minha sogra falava, macaco olha para o teu rabo, né? Sim, é um termo muito usado mesmo. O teu telhado é de vidro. Isso aí. Antes de julgar, a gente tem que olhar para a gente, né? Sim, isso. Com certeza. Então, e aí é que tá. Aí você voltando nos nossos encostinhos, né? Nosso de cada dia. Esse é um tipo de obsessão. Você achar que está sendo sempre invejada, que você está sempre sendo levada, que estão fazendo algo contra você e que aquilo não está dando certo, é porque você está sendo invejada, estão fazendo algum tipo de magia, feitiço, macumba, e você não consegue enxergar e se conscientizar que tudo vem de você. Se você quer algo, você tem que fazer aquilo acontecer. Ir para ação, mas não, entendeu? É mais fácil, de novo. E se você quer ver uma mudança na sua vida, que é o caso aí de estar cercado de pessoas negativas, né? Às vezes, na família, você não pode fazer nada, mas você pode ser o agente da transformação na sua própria vida, tomando para si essa responsabilidade, né? Não quero ficar com pessoas negativas, então não fique. É o que eu falei. Se o Tonhão é o meu encosto, né? Se aquele teu encosto te tira, sei lá, a paz, entende-se que o assediador ele quer que você vá para o lado dele, então por que você não traz ele para o teu lado? Qual a diferença? Verdade. Entendeu? Se ele quer que você vá, né? Tem vários tipos, né? Se ele quer que você faça uma coisa que está contra aquilo que você comumente faria, por exemplo, que vai trazer algum prejuízo, que vai te levar para algum vício. Então, por que você não... Se ele quer que você brigue com alguém, por que então você não faz o contrário?
Você não traz ele para o teu lado. Sim, exatamente. Entendeu? Então, a diferença é essa que eu estou falando. A diferença nossa para o desencarnado é que nós temos a desvantagem de ter um corpo físico. E eles têm a vantagem, desvantagem de ter um corpo físico. Eles têm Só que no astral não tem essa de... Não. No astral, filha, ninguém é de ninguém. Se você não se protege, se você não se você não cuida da sua energia, não cuida da sua frequência, não trabalha isso, no astral, o bicho pega. Sim. Entendeu? O bicho pega mesmo. Ah, mas pega, você pode não lembrar. Você pode não saber, e é melhor até que você não saiba, mas o bicho pega. Entendeu? É verdade. Porque não tem diferença. Tudo que há em cima é embaixo, tudo que é embaixo é em cima. Esse é um alerta das leis. E como é que você responderia a seguinte pergunta? Como fazer para me proteger de um obsessor? Então, não se proteja. Mude a sua frequência. Se é que você vibra nessa frequência de ter um ou mais obsessores, né? Sim. Não se proteja. Mude temos sua... um tonhão Sabe em por nós, quê? né? Sabe por quê? O que vai acontecer? Essa coisa de exorcismo nunca deu certo. Por quê? É o que eu falei lá atrás. Você repelir. Tá, mas aquilo que você repele volta. Há de voltar. Sim. Se você não faz um movimento diferente daquele que você está fazendo. Sim. Se você continua fazendo as mesmas cagadas que você faz, você não tem como você atrair outra coisa senão a mesma coisa. Sim. Então, se eu faço um trabalho onde eu afasto um obsessor, expulso, exorcismo, faço exorcismo, e continuo fazendo as mesmas merdas que eu fazia, não adianta. Se não for ele, vai ser como eu. Não vou nem dizer como ele, não. Vai ser outro obsessor como eu. Porque se aquele obsessor não está comigo, do nada. Eu, no mínimo, por ressonância, por estar vibrando na mesma energia. Sim. Ah, mas é um obsessor da época de 1500, que seja. E quando você era Cleópatra? Entendeu? Que eu fiz isso, fiz aquilo, e ele vem me acompanhando. Sim, existe. Sim, existe. Mas o que tá na hora de eu mudar? Se ele ainda está ali comigo, ou se ele me acompanha, essa frequência, essa energia me acompanha, esses inimigos espirituais, né? Porque existem. O que isso está me mostrando? Algo lá atrás que ainda eu tenho que olhar, e eu ainda não consegui olhar. Eu preciso ter um outro tipo de visão de algo que eu ainda continuo repetindo. Sim. Que é igual você falou, frequência de rádio, não tem como eu ouvir ópera se eu coloquei numa frequência de rádio no dial que toca pagode. Então, é tudo isso aí. Hélio Couto fala muito sobre isso. Sim. Estudiosos falam sobre isso, não é nada de né? ressonância. Nós somos o que vibramos. Não adianta, eu posso fazer trabalho, beleza, vou ficar legal, posso ir para uma terapia. Sim. Vamos tirar os tonhões, mas aí, tia Rê, e aí? Daqui a uns 6 meses eu tô toda ruim de novo, tia Rê, o que eu faço? Sim, e a escolha, né? Você continuou fazendo o mesmo
daqui não tem como ser diferente. Então, tá, Rê, gratidão novamente, tá? Vamos terminando por aqui. E parabéns pelo personagem. Estou me divertindo muito, adoro o Tonhão. Quem ainda não foi lá no Instagram da Rê, vai lá dar uma olhadinha no personagem dela, que é sensacional. Aprendendo com ele. E a Tonha, que com seus... também foi criação de... Assim, nasceu não sei nem como. Eu morro de rir, eu fico assistindo de novo, boto toda hora para assistir ela falando. Eu não me vejo ali. Mas não é você. Não Aí eu começo a rir. Eu acho muito a pena ver a Tonha falando. Quem não viu ainda, então vai lá no Instagram da Rê, né? Que tem vários posts, vários stories com a Tonha dando o seu recado, respondendo a perguntas. Isso. E é sensacional, gente. Vale muito a pena ver, tá, Rê? Perguntas na caixinha. Gratidão, meus amores. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Estamos juntas. Lívia. Estamos Até juntas. A próxima. Até a próxima. Beijo. Por que tu estás tão gata, mulher? É botox quântico. Pega a visão.